Origem do baralho cigano. O baralho cigano ele só tem 36 cartas, sendo que o tarô de Marsella, o tarô egípcio, entre outros oráculos, tem 78 cartas, porque lida com arcanos maiores e arcanos menores. No caso do baralho cigano, ele não tem arcanos, eles são desenhos que remetem ao povo cigano, sim, e eles têm um significado próprio. E ele é bem mais tranquilo para se ler, né? As cartas, eu vou mostrar dois tipos de baralhos diferentes, mas existem vários tipos de baralho, tá bom? Então, ele é um oráculo de adivinhação, sim. Existem regras para estarem tirando esse baralho, não é de qualquer forma, tá bom? Não dá pra gente sentar numa mesa de praça e abrir o jogo de qualquer jeito, tá bom? Então, a gente tem que ter respeito pelo oráculo que a gente está tirando, tá? Ele é chamado de Lenormand, que é um tarô. Lenormand é o tarô cigano, tá bom? Devido à pessoa que disponibilizou esse tarô, espanhol. E aí vem as principais diferenças, tá? Entre o número de cartas, que tem 36 do tarô cigano e 78 o de Marsella. A gente tem as ilustrações que são diferentes. Lá a gente tá falando de arcanos maiores e menores, e a gente também mistura com as cartas de baralho que a gente conhece, esse baralho que a gente joga truco, enfim. E as ilustrações, elas são diferentes. Além disso, a gente também tem a questão da interpretação. Quando a gente vai ler um baralho como de Marsella, a gente olha para a carta e a gente interpreta passado, presente e futuro dentro da mesma carta, a gente vê a ilustração que a gente vê a parte superior, o meio da carta, a parte inferior. Já o baralho cigano, ele não é interpretado dessa forma, tá? Cada figura, ela traz consigo uma resposta. Existem as cartas, sim, que são mais negativas, existem as cartas que são positivas, mas ao meu ver, tá? Esse baralho, todas as cartas, ela tem uma conotação positiva e negativa. Não tem, depende muito da junção, do que tem do lado, né? O que tá saindo ali. Enfim, a linguagem. Quando a gente tira carta de tarô, a gente tem alguns tipos de jogada. A gente tem a jogada do sim ou não, que são com 3 cartas. E essas 3 cartas, elas podem ser passado, presente e futuro, ou ela pode ser a primeira carta, a resposta do que foi perguntado, no caso, se a resposta é positiva ou negativa, e as 2 outras cartas seriam conselho, tá certo? Existem cartas de 5 lâminas, né? Ou seja, 5 cartas, onde a carta do meio, que seria a terceira carta, é a resposta, se positiva ou negativa, e as cartas laterais, elas também trazem conselho ou uma explicação do que você perguntou. 7 cartas, a gente tem o sentido de ferradura, eu vou apresentar elas uma por uma para vocês, e também tem a outra que a gente tira somente para relacionamento, que uma fileira representa o sentimento masculino, a outra o feminino, e uma última carta onde a gente tira a síntese do jogo. Existem outras jogadas com 9 e 15 cartas, que não vai fazer parte desse curso. Depois a gente passa para a mesa real, que é a abertura completa de todo o baralho, onde abrimos ele todinho e aí a gente vai ver as pontas, as laterais, as uniões de todas as cartas, aonde está representando você dentro do jogo, saúde, amor, dinheiro, trabalho, relacionamento, enfim, tudo que o consulente precisa tá perguntando. Essa jogada mais completa, ela demora quase que 1 hora para ser lido tudo o que precisa, ou até um pouco mais de 1 hora, tá? Dentro das jogadas também, principalmente a mesa real, que é mais completa, a gente indica que se leia de 3 em 3 meses, tá? 70% aproximadamente do que é lido dentro de um jogo de tarô, ele acontece. Tá? Depende do oraculista, depende de quem está jogando para você e se a interpretação ela é assertiva, se a intuição da pessoa está boa, está bem afinada, tá? Por isso que é importante sempre a gente estar com os pensamentos bons, fazer orações, preparar todo o ambiente e não ler de qualquer jeito,
tá? Então, o indicado é de 3 em 3 meses. Perguntas de sim ou não a gente tira sempre. Conheço pessoas que tiram carta todos os dias, né? Mas a gente fica um pouco dependente e refém do que o baralho está dizendo. Então, assim, a gente só acredita no que o baralho diz. Então, a gente vai com calma, tá? Não é bem por aí. As datas importantes para o povo cigano. A gente tem o dia 24 de maio, que é comemorado, o Dia Nacional dos Ciganos, tá? É o dia de Santa Sara Kali e muitos terreiros fazem festas para o povo cigano. A gente tem o dia 12 de outubro, que é o dia de Oxum, e também é o dia de Nossa Senhora da Aparecida. Aquele povo cigano que já está mais sincretizado leva muito em conta essa data. A gente tem também o dia 25 de dezembro, que é o Natal, que é outra data muito importante. Além de ser o dia de Oxalá dentro da Umbanda, que é Jesus Cristo, é sincretizado com Jesus Cristo, para eles também é uma data bastante importante, tá? E o dia 24 de todos os meses é comemorado cigano. Dia 24 de maio é o dia de Santa Sara Kali, é o dia nacional do povo cigano, ponto. Mas vamos supor que eu tenho algum trabalhinho para ser feito, algum encantamento cigano. O mais ideal é estar fazendo isso no dia 24 do mês corrente, tá certo? Os 13 mandamentos ciganos. Amar a Deus acima de tudo, tá? 2. Respeitar a Semana Santa. 3. Respeitar todos os seres da natureza e os santos, porque eles já adquiriram bastante do cristianismo. 4. Respeitar todas as religiões que elevam o nome de Deus. Eles são monoteístas, lembra que eu disse? 5. Ajudar a todos, todos que precisam, sem distinção nenhuma. 6. Amar e respeitar a todas as crianças. Elas representam a pureza, e dentro do baralho cigano existe uma carta que representa apenas as crianças. 7. Amar e respeitar os mais velhos, não desprezando sua sabedoria. 8. Não mostrar o corpo, em hipótese alguma, tá? Lembra que eu disse que existe indício que eles vieram do Oriente Médio, principalmente da região do Iraque e também talvez da Índia? Lá existe sim essa questão de cobrir o corpo, principalmente as mulheres, tá? Então tem esse respeito bem arraigado dentro da religião cigana. 9. Não se prostituir, em hipótese alguma. 10. Manter fidelidade entre os casais. 11. Não se envergonhar da sua origem. 12. Não deixar de praticar o dom da vidência com seriedade. Ou seja, para mim, tá? Tô falando da minha pessoa. Existem pessoas que cobram por oráculos e eu não julgo ninguém. Cada um tem a sua verdade. Para mim, o que foi passado para mim, que eu não devo estar cobrando, tá? Então, o que acontece? Se alguém vir ler baralho comigo, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa quiser, tiver questão de pagar algo, se eu aceitar o pagamento, eu devo passar para quem precisa. A outra questão só devo aceitar para mim se em caso de extrema necessidade. Exemplo, estou passando fome, alguém vem me dar 1 quilo de arroz. Eu posso aceitar para suprir uma necessidade do meu corpo, da minha matéria. Mas eu receber dinheiro para mim, para os meus luxos, eu não posso, tá? Eles, graças a Deus, me deixam empregada bonitinho, não sobra, não falta, fica tudo no ajuste certinho, mas eu não posso receber. Existem outros fundamentos, sim, existem outras religiões, sim, outras vertentes, sim, e isso não está em pauta. Cada um vai fazer conforme aprendeu, tá certo? Nunca trair o seu povo. Esse é o mandamento 13º. Então, assim, os ciganos, eles têm sim dentro deles, dentro do povo deles, uma autoproteção bem grande. Até porque eles foram exterminados. No século XIV, quando eles foram para a Europa, a Inquisição os perseguiu. Muitos foram queimados. Até hoje, aqui, pelo menos dentro do nosso país, muitos vivem em situações de mendicância, né? Então, assim, é bem complicada a vida deles. Então, eles se autoprotegem. Então, dentro da aldeia deles, dentro do povo deles, eles não se
como é que se diz, permitem, né, trazerem pessoas de fora para dentro da religião, para dentro da cultura deles, e já foi até retratado isso em novelas, etc. Então é bem um povo bem fechado, e assim, ter acesso a essa parte da cultura deles é um privilégio muito grande e muito bacana por parte deles, tá? Vou passar para vocês agora o que a gente utiliza, né, o que é necessário ter para iniciarmos o jogo de uma mesa cigana. Quais materiais a gente precisa, o que a gente vai fazer, tá bom?